Olá, vamos aqui fazer a análise do 17º exame da OAB em Direito do Trabalho. Essa prova foi cobrada em 2015. Então acompanhe com a gente a correção do que você pode analisar e escrever para a sua prova. Então vamos lá. Nós temos que você foi procurado pelo Banco Dinheiro Bom S.A. Se você foi procurado pelo Banco Dinheiro Bom S.A., que é uma sociedade empresária, uma sociedade anônima, ou vai ser uma contestação, ou vai ser um recurso, ou vai ser uma contra-razões pelo lado reclamado, ou ainda pode ser um inquérito para apuração de falta grave. E se você não lembra do inquérito para apuração de falta grave, verifique aí na sua CLT essas hipóteses. Mas a questão desta prova, na verdade, foi uma contestação, porque havia uma ação sido ajuizada, já havia o número do processo, que foi distribuída na 99ª Vara do Trabalho de Belém do Pará, pela ex-funcionária Paula. Então nós temos o reclamado e a reclamante. Portanto, o endereçamento você já tem ao douto juízo da 90ª Vara do Trabalho de Belém do Pará. Você vai para a linha de baixo, coloca o número do processo que tem que identificar e logo em seguida você começa na qualificação. Banco Dinheiro Bom S.A., qualificação e endereço completos, e aí vai completando com a estrutura que nós ensinamos no curso, com o modelo que você tem que memorizar para poder fazer na hora da sua prova. Lembrando que a base é o artigo 847 para oferecer contestação. Então nós temos que ela era gerente geral da agência. Você tem que lembrar que nós temos duas situações de gerente. Vamos pegar aqui a CLT. Uma está prevista no artigo 224, que vai tratar dos bancários e que trata do gerente, que nós temos que as disposições desse artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes. Por quê? Nesse artigo fala que a jornada do bancário é de 6 horas. Mas não se aplica essa jornada àquele que exerce gerência, fiscalização, chefia e que ganhe 1/3 do salário do cargo efetivo. Atenção que esse aqui não é o gerente geral. Esse do artigo 224, parágrafo 2º, não é o gerente geral. Esse é o gerente, aquele gerente de conta, gerente de pessoa jurídica, gerente de pessoa física. Ele tem que ganhar ele tem que ganhar mais de 1/3, então ele não pode ganhar inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Então, se o salário do bancário é R$1.000, ele tem que ganhar mais de R$333 aqui como gratificação para ser considerado gerente. E a jornada dele é de 8 horas. É de 8 horas, diferente do bancário que é de 6 horas. Gerente de conta, não é o gerente geral. Aqui não é o gerente geral. E o gerente geral, nós vamos encontrar onde? Lá no artigo 62. No artigo 62 da CLT, nós temos, não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo, inciso 2, os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos que equiparam para efeito do disposto neste artigo, aos diretores e chefes de departamento ou filial. Então nós temos que o gerente geral de banco, que é aquele que não tem nenhum horário a ser cumprido, ele se encaixa no artigo 62, inciso 2 da CLT. Está fora daquele quadro dos bancários, aquele artigo dos bancários. Então, nessa primeira análise, gerente geral de agência, se houver algum pedido de horas extras, você vai fundamentar que não há direito de horas extras com base no artigo 62, inciso 2 da CLT. E aí, continuando, sua agência atendia apenas clientes pessoas físicas. Paula era responsável por controlar o desempenho profissional e a jornada de trabalho dos funcionários da agência, além do desempenho comercial desta. Então, observa que ela tinha realmente um cargo de gestão. Na ação, Paula aduziu que ganhava R$8.000 mensais, além da gratificação de função no percentual de 50%. Você vai observar que para ser gerente geral, uma das características é essa. Observe aqui o parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo, quando o salário ou cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver,
for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Então ela ganha 50%, ela ganha muito mais do que isso de gratificação. Por isso que ela vai se enquadrar, vai se encaixar no cargo de gerente geral. Porém, seu salário era menor que a de João Petrônio, que percebia R$ 10.000, sendo gerente de agência de grande porte, atendendo contas de pessoas físicas e jurídicas. E com isso ela requer diferenças salariais e reflexos. Nesse caso, nós temos aqui um pedido de equiparação salarial. Pedido de equiparação salarial. Bom, só analisando aqui, nós temos aqui uma primeira análise, né? Então, nosso primeiro pedido que ela está formulando aqui é o pedido de equiparação salarial. E aí nós temos que ir na CLT buscar quais são os requisitos para que haja equiparação salarial. Quando você pega lá na CLT o artigo 461, nós temos que um dos requisitos é, sendo a função idêntica, trabalho igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial. Observem que ela afirma, no caso aqui, Paula era responsável em uma agência de pequeno porte. Já a equiparação que ela pretende com o funcionário, ele era de uma agência de grande porte. Então nós temos estabelecimentos diferentes. E se nós temos estabelecimentos diferentes, não é devida a equiparação salarial. Então sua fundamentação seria com base nisso. Não há equiparação salarial, tendo em vista que os estabelecimentos eram distintos, conforme artigo 461 da CLT, não será devido. Então nós temos aqui outra situação. Paula afirma que trabalhava das 8 às 20 horas, de segunda a sexta-feira, com intervalo de 20 minutos. Então ela requer horas extras e reflexos. Então nós sabemos que não é devido o intervalo intrajornada, que foi reduzido do intervalo, que regra geral é 1 hora, ela não faz jus à redução do intervalo e nem faz jus a horas extras. Por que ela não faz? A fundamentação é artigo 62, inciso 2 e parágrafo único, porque ela recebe mais do que 40%. Então não seriam devidas horas extras. Paula foi transferida de São Paulo para Belém após 1 ano de serviço, tendo lá fixado residência com sua família. Ora, nós sabemos que o adicional de transferência só é devido quando a transferência é provisória. Quando a transferência é definitiva, no caso aqui, ela fixou residência, nós temos que não é devido o adicional de transferência. Por isso ela requer o pagamento de adicional de transferência. Então aí você já vai contestar esse pedido aí, nós temos o terceiro pedido. Paula requer a devolução dos descontos relativos ao plano de saúde que assinou no ato da admissão, tendo indicado dependentes. Ora, ela não foi forçada a assinar. E nós temos que, como houve autorização, não houve nenhum vício de consentimento. Então nós temos lá no artigo 462, súmula 342, 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Olha o que diz também a súmula 342, descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico hospitalar, de seguro, de previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afronta o disposto no artigo 462 da CLT. Então nós temos essa súmula 342 também que ajuda a fundamentar essa parte do problema. Requer ainda multa prevista no artigo 477 da CLT, pois foi notificada da dispensa em 2 de março de 2015, uma segunda-feira, e a empresa só pagou as verbas decisórias e efetuou a homologação da dispensa em 12 de 3 de 2015, um dia após o prazo, segundo a sua alegação. Se nós pegarmos a OJ 162, nós temos que a contagem do prazo para a quitação das verbas decorrentes da rescisão contratual, prevista no 477 da CLT,
exclui necessariamente o dia da notificação da demissão e inclui o dia do vencimento em obediência ao disposto no artigo 132 do Código Civil de 2002. Portanto, o pagamento da verba rescisória foi tempestivo. E aí, por final, redige a peça prática profissional pertinente, que foi a contestação. Vimos aí que foram pedidos fáceis. Vamos verificar aqui a folha de resposta logo em seguida. Nós temos: deverá ser apresentada a contestação em face de Paula, dirigida à 99ª Vara do Trabalho de Belém. Deverá ser contestado o pedido de horas extras, aduzindo que a autora exercia cargo de confiança, pois era a autoridade máxima no local, com subordinados respondendo pelo desempenho comercial da agência, sendo inclusive capaz de gerar prejuízos ao empregador. A fundamentação é artigo 62, inciso 2, pode analisar também a súmula 287. Deverá ser afastado o pedido de equiparação salarial, pois nos termos do artigo 461, parágrafo 1º da CLT, os trabalhos de Paulo e de João Petrônio, primeiro porque um trabalhava em um estabelecimento de pequeno porte e o outro em um de grande porte. Então você tem essa fundamentação. E segundo, não tinha o mesmo valor por terem produtividade distinta. A produtividade deles era também diferente, conforme o próprio problema anuncia. Deverá ser contestado o pedido de adicional de transferência, pois essa foi definitiva. Artigo 469, parágrafo 3º, tem que citar, olha lá, leia esses artigos. E procede a devolução de descontos, porque houve autorização. E a multa do 477 também não é devido, porque foi feito de forma tempestiva. Fica a dica para esta prova. Um grande abraço e bons estudos.